para o teu povo, para a tua igreja nesta tarde, para as nossas vidas. Abençoa o pastor da igreja, estenda as tuas mãos, dando saúde, força, graça e sabedoria para conduzir este tão grande rebanho. Estenda as tuas mãos, abençoando a todos que se encontram enfermos nesta tarde, dando saúde para a glória do teu nome. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós gostaríamos de trazer uma reflexão bíblica nesta tarde e abordar o tema a soberania de Deus na escolha. Você pode repetir comigo? A soberania de Deus na escolha. Nós vamos ver que no livro de Malaquias, o profeta escreve falando sobre o amor do Senhor por Jacó, e ele diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Noutra versão você vai escutar: eu amei a Jacó e odiei a Esaú. A expressão do texto está dizendo e falando ali da soberania de Deus, porque quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Romanos, nós vamos ver a expressão lá dita, mas Paulo está falando ali da soberania, da escolha de Deus. Amém? Nós podemos ver que dentro desse texto de Malaquias, nós vamos encontrar várias palavras persas no original, e também é citado aqui um templo, no versículo de número 10 deste mesmo texto. E nós vemos que o significado do nome Malaquias, da raiz hebraica, significa meu mensageiro. Mas nós vemos que ele traz uma narrativa, Deus falando acerca do povo, e dentro desse livro tem um versículo que é conhecido como um versículo chave deste livro. E que versículo é este? Abra sua Bíblia comigo, capítulo 3 de Malaquias, versículo 6. O que é que nos diz? Abra aí sua Bíblia, vamos lá. Porque eu, Senhor, não mudo. Aí ele vai dizer que é por isso que a descendência de Jacó não foi destruída, porque Deus, ele cuida dos seus a quem ele tem promessa. E como eu disse no começo, eu queria falar sobre a escolha soberana de Deus. A escolha soberana de Deus. Vemos que no livro de Gênesis vai trazer uma narrativa acerca desse personagem. Quem era Jacó? Qual o significado do nome Jacó? Porque eu já vi muitos pregadores só usar a expressão que Jacó é um enganador, trapaceiro. Mas na verdade o significado do seu nome na raiz hebraica, Yaakov, significa aquele que agarra. Aquele que agarra. E nós podemos ver isso. Abra sua Bíblia aí, Gênesis, no capítulo de número 25 de Gênesis e o versículo 26. 25 e 26 de Gênesis. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois nasceu o irmão, segurava onde? Com a mão o quê? De quem, irmãos? Por isso lhe chamaram o quê? Jacó. Mas eu já vi muita gente dizer, o significado de Jacó é enganador, enrolão, mas na verdade é aquele que agarra. A expressão suplantador significa estar acima, ser soberano, porque existia uma promessa. E a promessa de Deus era muito grande, porque nós sabemos que Isaac ora para que sua mulher gere filhos, porque ela era estéril, e já fazia 20 anos. E ele ora, e agora Deus abre a madre, e vem gêmeos. Mas diz o texto, se nós podemos observar, no capítulo 25, e o versículo de número 21,
diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu o quê? As orações, e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Concebeu. Versículo 22. Os filhos faziam o quê? Então disse: se é assim, por que vivo eu? Por que vivo eu? E consultou a quem? Vamos ver qual foi a resposta de Deus? E respondeu-lhe o Senhor: duas nações ao quê? Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que, e o mais velho servirá ao mais moço. Nós vemos aqui, dentro da escolha soberana, que Deus, ele escuta a oração de Isaque, abre a madre de Rebeca, e ela concebeu. Mas o texto vai dizer que eles lutavam dentro do seu ventre. E aqui é onde entra, dentro da visão que nós gostaríamos de falar, da soberania de Deus na escolha, que o menor ou o maior servirá ao menor. Nós vemos que pela tradição judaica, o primogênito, ele tinha direitos. Um dos direitos, dentro da tradução judaica, era que quando o pai morresse, ele ficava com o dobro da herança. Era um dos direitos. Segunda colocação para um primogênito era também ser o chefe da casa. Ser o chefe da casa. Era assumir a casa, mandar em tudo, ele ser o chefe quando seu pai morresse. Isso eram os privilégios que tinha o primogênito. Dentro da cultura judaica, jamais o menor poderia assumir o lugar do primogênito. Mas diga aí para o irmão que está do seu lado: Deus, diga com fé, Deus quebra protocolo. Deus quebra protocolo. A escolha de Deus muda o cenário, muda a cultura, muda costumes. E nós vemos que dentro do texto, Deus já estava mostrando a sua soberania na escolha. Mesmo Esaú nascendo primeiro, Deus tinha um projeto com quem? Com Jacó. Porque quando nós vamos encontrar lá o Deus da promessa, o Deus do chamado de Abraão, que chama Abraão e diz assim a ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar. E Abraão partiu, foi até Harã, ali morre o seu pai, e depois ele segue viagem com o seu sobrinho Ló, e ele habitou em tendas, na terra da promessa. Mas nós podemos observar de forma clara que a promessa se estendia. E foi até onde? Isaque, e passou para Jacó. Mas dentro da ótica humana, jamais Jacó poderia assumir a primogenitura. Dentro da cultura judaica. Mas nós observamos que um certo dia, o pai de Jacó disse a Esaú, que era caçador, que queria comer um guisado e pediu que o seu filho fosse preparar um guisado. E ele sai para a caça. Mas a mãe escutou. Passou tudo para o seu filho e enganaram ao seu pai. Aonde entra aí a visão? Veja bem, Jacó, agora com a sua mãe, enganou seu pai. Mas o significado do seu nome não era enganador, nem é enganador. É aquele que agarra. É aquele que agarra o calcanhar. A promessa era dele. Era dele a promessa. Diga aí para o irmão que está do seu lado: a promessa
que é sua, ninguém pode tomar. O maior servirá ao menor. Deus está falando nesta tarde aqui, dizendo, olha, quem se acha grande vai passar a servir o menor. Porque é um projeto de Deus. É Deus quem prepara e é Deus quem escolhe. Mesmo que alguém não aceite, que alguém não te engula, que alguém diz, não era para ser, mas a promessa, quem fez é soberano para cumprir. Nós vemos que prepararam ali um guisado. Levaram e apresentaram diante de Isaac. Jacó estava com uma veste peluda, que tinha o cheiro de Esaú. Mas quando ele falou, o pai conheceu. Disse, a voz é de Jacó. Mas o cheiro é de Esaú. Se aproxima aqui, quando passa a mão, peludo. Disse, vou abençoar. Mas está lembrado que Esaú tinha vendido a sua primogenitura? Trocado por um prato de lentilha, de guisado. Está lembrado disso? Segundo o Talmud babilônico e alguns achados arqueológicos, dizem que era permitido na época vender ou negociar a primogenitura. Jacó não está roubando a bênção de ninguém. Deus estava trabalhando, mesmo ele enganando lá ao seu pai, mas antes ele tinha comprado e era algo que era permitido. Esaú, com muita fome, vende a primogenitura, não deu valor. Porque tem gente que é assim, Deus dá as bênçãos, Deus dá um chamado, mas ele não está nem aí, não dá valor ao que Deus fez na vida dele. Não aproveita. E o que é que acontece? Ele vende a sua primogenitura. Jacó comprou. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus, nesta tarde, está trabalhando. Deus trabalha além da lógica humana. Por isso que eu disse aqui, ele quebra protocolo para mudar a situação e a história, porque ele é soberano, irmãos. E há um atributo que é dado a Deus, que é a sua multiforma. Ele tem várias formas de trabalhar. Quando Esaú chega, que sabe de toda a notícia, disse, olha, quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Eu vou matar Jacó. Eu não gosto muito de estar dizendo isso, mas hoje eu estou tão empolgado, irmão, que eu vou dizer de novo. Diga para o seu irmão aí, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre, irmão. Foi dito aqui, o irmão Teógenes disse aqui, que ele chegou bem pertinho, ele estava que nem o salmista, cordéis da morte me cercaram. Mas só vai no dia. Quem tem promessa não morre, irmão. Está lembrado de Mardoqueu? Amã prepara a forca, ele mesmo foi enforcado nela. O salmista diz que aquele que encava a cova, eles mesmos vão cair nela. Então, quem tem promessa não morre, irmão. Não vai antes do tempo. Não vai antes do tempo. Mas veja de forma clara que para escapar do seu irmão, aonde ele foi parar? Abra a sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27, 41. 27, 41 de Gênesis. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passou Esaú o quê? Ao de a quem? Por causa de quê?
com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de quê? Então matarei a quem? E chegaram aos ouvidos de quem? De Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, aonde? Em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o quê? O furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei o quê? Regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num dia só? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et, e de Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et. Tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E ela manda Jacó para a casa de Labão. Chegando lá, Jacó se engraçou, da mais bonita, né? E ele disse: olha, tem que trabalhar 7 anos. 7 anos, 7 anos. Passaram-se os 7 anos, quando ele viu, estava casada com quem? Com Leia, ou Lia. Aí ele disse: mas rapaz, Labão me enganou. Não foi bom enganar o pai? Quem planta, colhe, né, irmãos? É a lei da semeadura. Ninguém pode escapar dela, irmão. Ninguém. Ele vai trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos para casar com a bonita. Mas disse que ele foi crescendo, a ponto de ter mais cordeiro do que seu sogro Labão. E agora ele decidiu fugir. E deixar Labão ir embora, viver a sua vida. E ir ao encontro do seu irmão. Só que o Deus que fez a promessa, ele é fiel. E o maior vai ter que aceitar servir o menor. Eu já vi muita gente pregar, isso é uma realidade. Quem está embaixo num pó, às vezes Deus tira do pó, sacode e coloca em lugar de destaque. E alguém fica perguntando: como é que pode? Quem tem chamado, irmãos, e que Deus escolhe é dessa forma. A escolha de Deus é soberana. Ninguém pode impedir. E nós podemos ver de forma clara que Deus vai agora falar com Jacó. Quando ele está fugindo de seu irmão. Veja aí Gênesis 28, versículo de número 10. Gênesis 28 e 10. O que é que nos diz aí? Partiu Jacó da onde? E seguiu para onde? E tendo chegado a certo lugar, ali passou o quê? Pois já era só posto. Tomou uma das pedras no lugar e fez o quê? E se deitou ali mesmo para o quê? E sonhou, exposta na terra o quê? Cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus faziam o quê? Perto dele estava o quê? E lhe disse: eu sou o Senhor Deus de quem? De Abraão. Diga assim: o Deus da chamada. Eu sou o Deus de Isaque. Diga assim: o Deus da promessa. Você pode dizer com fé: o Deus da chamada e o Deus da promessa.
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus da chamada. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaque, o Deus da promessa. Deus chama e Deus cumpre. Mas Deus também muda a história e quebra o protocolo para te dar a vitória e levantar aquele que está parecendo que está perdido. Você crê nesta tarde? O Deus que fez a promessa, que te chamou, Ele vai cumprir com a promessa. Leia comigo ainda o versículo de número 13. A terra em que agora estás deitado, eu farei o quê? Te darei a quem? Tem uma promessa. A tua descendência será como o quê? Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão o quê? Todas as famílias da terra. Agora veja a promessa de Deus. O que é que ele está dizendo no versículo 15? Eis que eu estou com quem? E te guardarei por onde quer que? E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Até o quê? Até cumprir eu aquilo que te hei referido. Sabe o que é que Deus está dizendo? Olha, eu estou contigo. Você pode dizer ao irmão que está do seu lado, olha, Deus está contigo. Esse deserto tem uma finalidade. Eu sinto Deus trabalhando nesta tarde, irmãos, em algumas vidas aqui neste lugar. Tem uma finalidade, ele está dizendo, olha, você não está só. Eu estou contigo. Tira a inquietação, a preocupação, porque eu estou trabalhando ao teu favor e não te desamparo. A terra em que tu estás, você vai voltar e vai herdar a terra, porque é teu, por direito, e ninguém pode tomar. Ele é o Deus de restituição, de restauração. Eu não te desampararei, até cumprir aquilo que eu referi ao teu respeito. Deixa eu citar aqui um versículo, Números 23, 19. Deus não é o homem para, nem o filho do homem para que se... Porventura falaria ele e não cumpriria? Tudo que ele falou irá se cumprir. Isaías 64, 4, ele diz assim, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha o quê? Para aqueles que dele espera. Aí ele chama Jeremias e diz assim, Jeremias, tu estás vendo? Ele disse, estou, Senhor, uma vara da amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo, eu estou contigo, não vou te desamparar, e aquilo que eu falei ao teu respeito se cumprirá. Vai se cumprir, porque foi Deus que falou. Não foi o homem que prometeu. Foi o que escolheu, e ele é soberano. Aleluia. Depois lá na frente nós vamos ver Jacó no Val de Jaboque. Salmo 30, verso 5. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai encontrar no texto dizendo assim, e o sol raiou.
Jacó passou a noite toda lutando. E agora Deus pergunta a ele: qual é o teu nome? Por que ele não disse que era Esaú? Deus prepara o homem, nos leva para cada lugar, para o deserto, o travesseiro é uma pedra, a trabalhar na casa de Labão. Mas o Deus que fez a promessa disse: eu estou contigo. Eu não vou te desamparar. Tu irás voltar para a mesma terra que tu estás. É tua por herança. Mas tem uma coisa, tem um processo. Mas o sol vai raiar. E você não vai sair da mesma forma. Deus vai dizer assim, ó, lutasse com Deus e prevaleceste. Não vai ser mais chamado de Jacó, e sim Israel. Príncipe de Deus. Deus muda o nome, muda a história. E você sai diferente. Porque é Deus quem trata, irmão, com o crente.